Salve, salve, devoto! No oferecimento da Carvisa, proteção que faltava para o seu veículo. Desembola! Aqui a gente desembola a grana pra você na hora. Limpa Nome SA, nome no SPC e Serasa Boa Vista. Nunca mais! É, meu amigo Bruxelas, um brinde a você, um brinde a Bruxelas, a cerveja por um malte do torcedor Avinegro. Rapaz, Instituto Céspedes, em Calvista tem solução. Atendimento exclusivo e personalizado com 13% de desconto. Colega! Corre pra cá, corre pra Tico Pneus, pneus nacionais e importados com 13% de desconto, é só aqui na Tico Pneus. E não se esqueça da Papibet, aqui é mais emoção a cada jogada. E agora vamos pro Top 5. É isso aí, senhoras e senhores, estou ao vivo aqui 6 da manhã pra falar de Galo com você. Você deixa o like, se inscreve e ative o sininho de notificação. Bora começar falando do jogo de ontem, onde o torcedor tá muito chateado, muito triste. Gente, o Atlético perdeu e eu acho que a gente não precisa ficar falando muito sobre isso, até vou ter que falar em alguns momentos aqui, mas a grande realidade é que deixa isso pra lá. Rapaz, ontem eu fiquei brincando na live o seguinte, olha, tá vendo esse livrinho? Passa a página, irmão, vira a história. Agora o seu time precisa da sua energia, da sua vibração, do seu parecer bom. Eu sei que o Atlético tem um time muito frágil, você não precisa me contar isso. Eu sei que o Atlético tem um time que precisa melhorar muito, você não precisa me contar isso. Eu sei que o Atlético tá longe do ideal no qual nós idealizamos. Essa é a grande realidade. O Atlético está longe de um ideal top. O Atlético está longe de ser aquela equipe que a gente olha e fala, meu Deus, que equipe aguerrida, que equipe é isso, essa equipe é boa demais, nossa senhora. Nós sabemos disso. E sendo, aspas, sabedores dessa situação, não existe esse termo, mas você tá entendendo onde eu quero chegar. Nós tendo conhecimento disso, nós sabemos que nós temos um time titular bom e nós temos que apoiar ele. É o momento de se entregar, é o momento de apoiar, é o momento de estar do lado. Não adianta você ficar insistindo numa história que não vai funcionar, que é uma história, desculpa, da carochinha. Ai, mas o time do Atlético tem o fulano, o ciclano e o beltrano. A gente já sabe das limitações do elenco. Nós sabemos do que o time pode ser, do que ele não pode não ser. Nós sabemos disso, eu e você, nós temos ciência da limitação do Igor Gomes, da limitação do Rony, das limitações todas, do próprio Hulk, que não é o Hulk de 21. Porque, afinal de contas, nós estamos em 25. Então nós temos que entender e confiar que o Sampaoli vai conseguir fazer um trabalho digno o suficiente para nos levar para um outro patamar. Esse é o ponto. Nós temos que confiar que o Sampaoli, ele vai observar tudo que aconteceu, cara, e vai fazer o giro. Falar, agora eu vou por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui deu ruim, deu errado. E é isso, e ponto. E ponto. Não precisamos ficar com uma imaginação rude, com uma imaginação pesada, com uma pegada assim, sabe? Que foge do conceito normal, onde nós vamos ficar agressivo com a própria equipe, onde todo mundo não presta, todo mundo é uma porcaria. Ah, o Juan é uma porcaria, o Hugo é uma porcaria, o Alonso não presta, o Arana caiu de nível, o Alexander é mais ou menos, o Alan Franco é o único que presta, o Scarpa não joga, sabe? Não! Vamos lá, o Juan entrou bem, ontem jogou mal, mas entrou bem. O Vitor Hugo teve uma melhora absurda. O Alonso, enquanto o Alonso joga, o Atlético não toma gols. Nos jogos que o Alonso não jogou, o Atlético tomou gols. O Arana tá melhorando o nível dele. O Scarpa pode vir a ser o titular. O Alexander, ele precisa de um pouco mais de concentração, mas vai dar certo. O Alan Franco tem uma marcação muito boa e melhor desse time. O Dudu vinha jogando bem, o Hulk fazendo seus gols, e aí pronto. E o Bernard vai ser uma alegria nas pernas. É isso. Vamos bambino de ouro, vamos ficar do lado do nosso time, porque pra nós, sabe o que interessa pra mim e pra você? Ser campeão da Sul-Americana, jogar Libertadores e zoar Cruzeirense. É o que nós queremos, o nosso time lá no teto. Bom, bora pro próximo tema e vamos ouvir a entrevista do Igor Gomes, que ele deu uma entrevista ontem pra turma, e vamos ouvir o que ele disse sobre o jogo ontem. Foi o Igor Gomes? Peraí, deixa eu ter certeza. O Vitor Hugo, rapaz, confundi aqui, ó. Foi o Vitor Hugo, que veio, só conferir aqui pra não fazer bobagem. Isso mesmo, Vitor Hugo, a primeira entrevista. Vamos lá. O gol, se ficar procurando culpado, procurando o que aconteceu, eu vou rever o jogo como eu sempre faço, vou avaliar e agora é focar no que a gente fez mais no primeiro tempo do que no segundo. Tentar apagar um pouco esse segundo e focar nas coisas boas que a gente vem fazendo, que o time vem se fortalecendo jogo após jogo aí. A gente hoje perdeu uma sequência, acho, de 7 jogos que a gente vem sem perder, né? E agora é trabalhar. A gente tem uma semana para trabalhar para chegar lá em Assunção e fazer um grande jogo. Vitor, nos últimos 3 jogos o Atlético tomou 7 gols e vinha numa regularidade muito boa a defesa.
Preocupa isso às vésperas de uma final? Com certeza, cara. É uma coisa que não preocupa, mas chateia. Chateia porque a gente vê o tanto que a gente vem trabalhando, o tanto que a gente vem se esforçando, e daí acaba que acontece esses resultados. É um resultado que, pra mim, como defensor, me machuca demais saber que o time tá sofrendo gols aí. 7 gols em 3 jogos, pra mim, é uma média muito alta, que eu não costumo ter isso pra mim. E agora é continuar cobrando, conversando com os companheiros, porque também não dá para chutar o pau da barraca, porque ainda tem o jogo mais importante do ano chegando aí. A gente vai precisar de todo mundo, da confiança de todo mundo. É conversar e pegar essa semana que a gente vai ter aí para trabalhar, para tentar evitar o máximo possível os erros que vem acontecendo, para que a gente possa fazer um grande jogo lá em Assunção e dar alegria para nossa torcida. Vitor Hugo, para você pessoalmente, o que significa esse jogo de sábado? Um título pelo Galo da Sul-Americana? É um jogo histórico, né? Um jogo histórico, um título que o time ainda não tem, né? Que o clube ainda não tem. E a gente vai se esforçar ao máximo. Se eu tiver dentro de campo, eu vou dar o meu melhor lá, representar a massa, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. E trabalhar para conseguir um grande resultado lá. E se Deus quiser, a gente conseguir trazer esse título para o Brasil, para BH, para a massa atleticana. Tá aí a entrevista do Vitor Hugo, né? Cara, o Vitor Hugo tá bem, cara. Se você olhar ontem, ele foi um dos poucos que jogou alguma coisa. Ele foi o cara que de interceptações, ele foi total. Roubadas de bola, na verdade não foi total não, mas quer ver? Ó, vou te passar os números exatos do Vitor Hugo no jogo de ontem, cara, que é bem interessante os números dele na partida. Quer ver? Tô voltando aqui porque eu tava fazendo uma outra. Aqui, ó, cheguei lá. Olha o Vitor Hugo ontem, gente. Defensivamente, tá? 5 desarmes, ganho de 5, tá? 2 chutes defendidos, ou seja, aquele chute que o cara vai chutar no gol e o cara entra na frente. 3 cortes. Duelos ganhos no chão de 8, ele ganhou 5. Duelos no alto de 5, ele ganhou 3. E ele cometeu apenas 3 faltas. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. O cara foi muito bem. Pra você ter ideia, o Gabriel Marques, que foi eleito o melhor zagueiro o Gustavo Marques, perdão, ele teve nota 8.1 e o Vitor Hugo 7.1. Tá vendo aqui, ó? Ele não teve os números, ele teve essa nota 8 porque ele fez o gol. Porque olha pra você ver, desarmes. Ele desarmou uma vez. O Vitor Hugo 5. Interceptações, não teve uma. Corte 5, o outro teve 3. Recuperações de bola, o Vitor Hugo 6, ele 4. Duelos ganhos no chão, de 2, ele ganhou apenas 1. Aí duelos no alto, aí ele foi bem, de 5 ele ganhou 4. Entendeu? Então olha pra você ver, faltas, ele fez 1. Então assim, cara, mostra que os números do Vitor Hugo foram bons. O Vitor Hugo que ganhou tudo número. E o cara foi, 8.1 lá, um dos melhores, simplesmente porque ele fez o gol. Entendeu? Então assim, cara, se você pegar até o Vinícius, o Alex Vinícius, não tem número iguais. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui como os números são bem piores. E ganhou 7.2. Entendeu? Então assim, cara, o Vitor Hugo teve sua nota baixa de 7.2 porque o Atlético tomou 2 gols. Se o Atlético esse jogo tivesse sido 0-0, a nota do Vitor Hugo era 7.8. De tão bem que ele foi. Então o Vitor Hugo é um dos caras que vem jogando bem, que vem fazendo boas partidas e que vem entregando muito. Pelo menos essa é a minha opinião. Bom, vamos partir pro próximo tema, né? E vamos ouvir a entrevista que o Sampaoli deu logo depois do jogo. O Beto fez a tradução dela, ficou bem legal. Eu vou me tirar da tela aqui, porque senão eu atrapalho aqui na legenda. Vamos lá. Claro, justo hablábamos de eso, de que Otimi anteriormente había corregido mucho lo defensivo y le faltaba ofensiva. Ahora también es por característica, ¿no? Porque bueno, jugando Ronnie, Bernardo, Dudu, Hulk, son 4 agentes de ataque y con una mitad de cancha sin Franco, que por ahí nos da más contención. Por ahí el equipo sintió un poco, pero bueno, son situaciones que que como digo, antes nos costaba generar, ahora generamos bastante, pero los rivales nos convierten y eso es lo que tenemos que corregir en la semana. Opa, deixa eu tirar aqui a outra câmera, né? Tá aí, né? A entrevista do Sampaoli, na qual ele deixa muito claro, acho que a gente consegue enxergar isso de uma forma cristalina, como diria um amigo meu. Cristalina é a palavra, que ele percebeu que jogar com 4 atacantes não vai dar. Não vai dar. Quando você joga com algumas equipes mais fracas, com 4 atacantes, até dá, cara. Até dá. Você consegue vencer, você consegue desenvolver, saca? Mas contra equipes um pouquinho mais fortes, a coisa já dá ruim, meu velho. Um pouquinho mais forte as equipes, pronto. Você já não aguenta, você já perde, você já não consegue fazer um trabalho sólido,
Eu posso dizer isso pra vocês com tranquilidade, porque o Hulk não volta pra marcar. O Dudu não consegue voltar para marcar, o Bernard não volta para marcar, até tenta, mas não consegue voltar da maneira certa, da maneira correta. Então, assim, cara, não dá. Então nós temos que ter essa consciência e é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? O São Paulo não deu a letra à toa, gente. O São Paulo ele foi muito claro no que ele pensa e pra mim ficou evidente que esse trio de quatro ali esse trio de quatro, que loucura. Esse quarteto ali da frente, ele não será utilizado. Bom, Alexander ontem saiu dando uma mancada, vocês viram? Não? Então olha essa foto aqui do Fael. Logo no final do jogo, olha lá onde que ele tava lá, ó. Ó, sendo ajudado, ó. Sendo passado lá aquela coisinha, uma água, um spray, que não adianta muita coisa não, mas tava ali. Cara, o Alexander nem devia ter entrado ontem. Né, o Sampaoli pôs ele mais um pouquinho lá, testando aquela coisa toda. Enfim, velho, eu não vejo, na minha opinião, o Alexander não deveria ter entrado, como ninguém, né? Eu falei no pré-jogo, o time tinha que ser reserva, né? Mas o Sampaoli inventou de time titular fazer o quê? Bom, opinião. Cara, o Alexander, ele deve jogar o próximo jogo. Eu tô achando que, ó, vou falar nessa segunda-feira que o time vai de Everson no gol, vai ser Juan, Vitor e Alonso, Arana na esquerda com Fausto Vera jogando do lado dele pelo lado esquerdo, no central eu não duvido do Alexander do lado direito e do lado dele ali, jogando do lado ali, Alan Franco. Olha isso, então seria um quarteto de Alan Franco na direita, Alexander com ele, Fausto Vera e Arana. E lá na frente você teria Dudu, Hulk e Scarpa. Eu não duvido que essa seja a equipe, tá? Uma mudança drástica feita pelos... Pô, esse time nunca treinou. Pois é, esse time nunca treinou, mas eu acho que vai ele. Bom, Coelho, rapaz, bora falar sobre o Coelho pra vocês aqui, mas tem parceiro novo no canal, meu amigo. Antes eu quero agradecer aqui, a Ferrobras Indústria Mecânica, rapaz. A Ferrobras Indústria Mecânica é líder, repito aos senhores, gente, líder em soluções para processos minerais há mais de 20 anos. Entrem no Instagram, conheçam esse parceiro que está viabilizando bastante a viagem do canal Alvinegro, né? Aqui para o Paraguai. É uma turma muito boa, tá certo? E eu garanto para vocês a qualidade do serviço. Líder em soluções em processos minerais só tem uma. É ela, a Ferrobras. É isso aí, senhoras e senhores. Valeu, a Ferrobras, nova parceira do canal Alvinegro aí. Bom, vamos falar do Coelho. Cara, o Coelho ontem fez o seu treinamento, né? Um treinamento pesado. E ele postou uma foto, cara, mostrando, olha aí, ó. Do tempo que ele correu, dia especial, 54 dias depois. E, cara, não foi só isso, tá? Ele também, eu vou entrar até no meu Instagram aqui pra mostrar pra vocês que nós temos lá. Ele fez videozinho, cara, fazendo os exercícios, cara. Fazendo os exercícios. E eu achei fantástico isso, porque era uma coisa, assim, que chamou a atenção, né? Tinha muito tempo que a gente não via ele dessa maneira, correndo, treinando pesado, lutando, né, cara? E eu gosto muito do Coelho, né? Graças a Deus o Coelho voltou, graças a Deus o Coelho tá de volta, né? Devagarzinho ele vai voltando, devagarzinho ele vai chegando, mas fisicamente ele já começou a entregar. Tô pegando aqui no meu Instagram aqui, ó, o Instagram do canal do Rap Show aqui tem tudo, né, cara? Vocês veem aqui, ó, um monte de notícia que a gente tem, como é que a gente posta bastante aí pra vocês aí, ó, né? É sensacional. Então, assim, cara, esse videozinho aqui ficou ótimo. Então, tá aí, né? Aqui, ó, Coelho evolui no retorno ao Galo, ó. Tá aí o Coelho treinando, ó. Ó ele treinando aí, ó. Ah, rapaz, bom demais, né, cara? Já treinando os pulos, já treinando. E, cara, ninguém tava esperando, tá? Essa volta tão rápida do Coelho, não. Boa sorte, Coelho, contamos com você. Gente, bora falar do Hulk, que o Galo já descartou, tá? Informação aí agora, ó. Independente do que acontecer, tá? Independente do que acontecer na final da Sul-Americana, o Hulk vai ficar em 2026. Existia um certo quê de dúvida, existia um certo quê de, será que vai por aí mesmo? Será que esse que vai ser o caminho? O que vai ser do Hulk pós-Sul-Americana? Ele pode ir pro futebol americano? Gente, é o seguinte, o Atlético idealizou um projeto pro Hulk permanecer do Atlético após a sua aposentadoria, que deve ser no final do ano que vem. Não acredito que o Hulk continue jogando mais um ano. E aí, cara, o que vai acontecer? O Hulk vai encerrar a carreira no Atlético. O Atlético fez umas festas gigantescas pro Hulk, comemorações internas, comemorações externas, né, do trabalho, mostrando, acontecendo, porque o Hulk merece, né, é o maior
maior, na minha opinião, é o maior jogador da história do Atlético e ele pode cravar mais um título ainda. Então, assim, cara, muito legal. Então o Atlético descartou por completo, tá? Nem se o Hulk só sai do Atlético se ele criar uma celeuma. O Hulk só sai do Atlético que é uma celeuma, tá bom? Bom, o pessoal da ESPN, tá aqui a matéria, tá? Da ESPN, opa, desceu aqui na hora que eu tava mostrando aqui, ó, tá aqui, né? Vou ler pra vocês. Tá falando que o Marcelo Paz será aí o novo CEO do Galo, tá? Que o Atlético tem negociações avançadas com o Marcelo Paz, tá? E que ele será o novo CEO do Atlético. O pessoal do Fala Galo trouxe uma notícia diferente. Daqui a pouco eu vou falar o que eu tô sabendo, tá? Trouxe uma notícia diferente. Aqui, ó, o Betinho conversou com o CEO lá e ele disse o seguinte, ó. Olha o que ele falou. Não quero abordar esse assunto. Não combina com o meu foco. E minha prioridade está toda no Fortaleza. Já começa por aí, estranho, né? Não quero abordar o assunto. Porque se o cara não tá vindo, ele fala, olha, eu não vou, não tem nada disso, não sei de onde que tiraram isso. E ele continua. Quando terminar o ano, a gente vai ver o que vai ser feito. Olha isso, muito respeito ao Atlético Mineiro, um clube grandioso. Estive recentemente aí na Arena, espetacular, um clube muito bem dirigido ao meu ver, de pessoas muito sérias que têm sucesso pessoal que estão levando isso para o clube. Mas neste momento estou focado aqui, falta muito pouco para terminar o ano. Ele tá falando, vocês sabem, de terminar o Campeonato Brasileiro, né? Marcelo Paz assumiu a presidente do Fortaleza em 17, o Fortaleza saiu da Série C, venceu a Série B em 18, conquistou 5 títulos estaduais seguidos e o tricampeonato da Copa do Nordeste. Ainda sob sua gestão, alcançou a melhor campanha da sua história no Brasileirão, um 4º lugar em 21 e foi também o primeiro time nordestino a disputar uma Copa Libertadores por 3 anos consecutivos. Nas planilhas, na gestão administrativa, o Lion se tornou referência. Em 2023, registrou receita recorde dos 370 milhões, a maior alcançada por um clube do Nordeste. Tá aí. Cara, a parada é a seguinte, o Marcelo Paz, ele pode vir a ser, sim, esse cara que o Atlético tá conversando, esse cara que o Atlético tá querendo, porque o Marcelo Paz, esse sim, sabe negociar contrato, esse negocia dívida, esse negocia contratação de jogadores, esse negocia dia a dia de arena, porque ele é a figura do antigo presidente, o cara que fazia tudo, então ele tem conhecimento para isso. Me estranhou a primeira fala dele, de uma fala de eu não quero abordar neste momento. Me estranhou isso aí. Bom, mas falaram que o novo cara já está contratado e chega em dezembro. Esse é o lance que, assim, me intriga. Porque nós o tempo todo ouvimos dizer que, e aí eu posso dizer isso com clareza para vocês, o tempo todo nós ouvimos dizer que o Atlético iria, que já tem essa pessoa e que em dezembro ela já tá lá com o Bruno Musi. Só que a gente tem que lembrar que é o seguinte, que ó, Fortaleza, o Campeonato Brasileiro, ele acaba, né, a gente pode ver aqui no dia 7. Então, no dia, eu tô tampando aqui, deixa eu tirar aqui, ó. No dia 7, tá vendo? Então, assim, pode ser que no dia 8 o cara tá aqui, porque isso é um domingo, né, e aí ele encerra a trajetória dele, entrega o cargo e vai. Pode ser, mas eu tô achando que quem vier administrar essa parte do Atlético será um cara de administração de empresas. Não será o Marcelo Paz. Eu gostaria. Acho que o Marcelo Paz é um cara que tirou o Fortaleza do completo ostracismo e deu dignidade. Tá caindo esse ano. Cara, times igual Fortaleza, Sport, Vitória, essas equipes que não são SAF, que não tem um investidor pesado por trás, colocando muita grana, elas vão sempre oscilar, cara. É muito difícil. Tava tendo essa expressão ontem com meu primo, que é americano. Vão sempre oscilar. Não esquece, PopBet. Aqui é mais emoção a cada jogada. E eu convido você a entrar no nosso grupo de Telegram. Tem sorteio de camisa e nesse jogo contra o Lanús, nós sortearemos mais camisas do que o comum, tá? Isso mesmo. Nós vamos sortear mais camisa pra você. Então entra em contato, clica no link, venha se divertir, tá na descrição do vídeo. PopBet. Meio-dia eu te encontro, combinado. Eita, um abraço, fica com Deus e... Essa foi boa, hein? Um abraço, fica com Deus e valeu, até 12h15.